Nessa manhã eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo no capítulo 2 do livro de Efésios. Fez um efeito grandioso, 10 horas da manhã, hein? O povo chegou, o pastor foi maravilhoso, dormia até 8h30, 9 horas. Uau, que bênção, eu fico feliz de que você está aqui nessa manhã. Alguns de vocês não podem estar à noite, mas nós temos duas reuniões como igreja juntos, domingo pela manhã e domingo à noite, e é maravilhoso ver o que Deus está fazendo. Estamos felizes também, o Igor e a Larissa me procuraram essas 3 semanas atrás, compartilharam do retorno da Larissa ao Senhor e da fé do Igor, que recentemente será batizado. A gente fica muito feliz de ver tudo que Deus está fazendo na vida de vocês. Eles estavam aqui uns 2 anos ou 2 anos e pouco, frequentando a vida da igreja. Nós nos alegramos em ver a obra de Deus. Estamos no livro de Efésios. Estamos hoje terminando o capítulo 3. Eu não garanto que vamos terminar o capítulo 3, porque eu não tenho pressa. Pela manhã estamos estudando o livro de Efésios e à noite estamos estudando o livro de Marcos. Hoje à noite também terminaremos o capítulo 13 de Marcos. E o conteúdo dessa mensagem, o conteúdo das mensagens no livro de Efésios é as riquezas do cristão em Cristo. Em outras palavras, se você é um seguidor de Jesus, você já tem tudo o que você precisa em Cristo. Tudo. Ontem à noite, estava no casamento do Luiz Mar e da Fabiana. O pastor Luiz Mar pregou naquele casamento e apontou tudo. Em poucas palavras, apontou tudo o que realmente um casamento precisa quando ele está em Cristo. E esse texto que vamos ler, capítulo 2, é importante você saber aonde que ele se encontra no livro de Efésios. O livro de Efésios é dividido em 2 partes. Capítulos 1 a 3 é a posição do crente em Cristo Jesus, é a posição, quem ele é em Cristo Jesus. Por isso que estamos gastando tempo, sem pressa, para que você entenda a sua posição, como você vai ver hoje pela manhã, sobre a obra, as riquezas da obra de Cristo na cruz. O que a obra de Cristo na cruz fez por você e por mim? Número 1. Os capítulos 4 a 6 está ligado à prática do cristão. Nós vamos ver coisas práticas a partir do capítulo 4. Vamos falar sobre casamento, sobre como é que filhos relacionam com os pais, como é que patrões se relacionam com empregados, como é que marido se envolve com sua esposa, esposa com marido. Vamos falar com detalhes no capítulo 4, porque, presta atenção, o entendimento das verdades de Deus é que produz a prática. Eu sou contra o cristianismo emocional. Sou contra. Que você vem para um lugar para tentar sentir Deus. Não, você não tem isso na Bíblia. A Bíblia diz em Romanos capítulo 12 que o nosso culto é racional. Ok? Logikos do grego. O que significa isso? Significa que para nós podermos viver a vida cristã no padrão que Deus quer, nós precisamos entender. Por exemplo, quando da morte e ressurreição de Cristo, os discípulos não entenderam. A Bíblia diz no Lucas 24 que abriu-lhes o entendimento para compreender as Escrituras. Abriu o entendimento. Você não ganha mérito pela ignorância. Uma parte dos nossos problemas em relação ao cristianismo do século 21 é porque nós estamos lidando com um cristianismo sensitivo e não um cristianismo cognitivo. Ou seja, um cristianismo que pensa, que vai para a Escritura, que tem a sua base nas Escrituras. Como você vai ver hoje à noite, Jesus diz, vai passar o céu e a terra, porém as minhas palavras não vão passar. O maior texto das Escrituras é consagrado à Bíblia, o Salmo 119. A palavra de Deus, nós precisamos entender, nós temos aqui
66 livros. A verdade de Deus se revela por esse livro, para nós podermos compreender, estudar. A Bíblia diz: fazei discípulos de todas as nações. A palavra discípulos ali está ligado a uma metodologia. Uma pausa. Nós não podemos ter uma atividade, por enquanto, aqui na igreja pela manhã para estudo. Nós estamos tentando organizar isso para as quintas-feiras à noite, porque não temos espaço físico para isso. Nós precisamos entender, precisamos compreender. Vamos montar um programa de atividade para os novos convertidos, até a hora que eles chegam a uma compreensão daquilo que é básico, que é prático para a vida dele. Por isso que no capítulo 1, do versículo 4, Paulo diz: portanto o quê? Ele faz um link de todo o capítulo 3, 1 a 3, para entrar no capítulo 4. Então nós estamos em Efésios estudando sobre a identidade do cristão. Identidade é uma coisa muito interessante. Identidade é o que você é. Alguns de nós achamos que se eu for um bom pregador, eu serei alguma coisa. Se eu cuidar de crianças, eu serei alguma coisa. Se eu for uma modelo ou tiver o corpo perfeito, eu serei alguma coisa. Se eu tiver com fulano de tal, eu serei alguma coisa. Se eu estudar não sei o quê, eu serei alguma coisa. Não. Em Jesus você já tem uma identidade, você está em Jesus. O que você faz e o que você se tornou socialmente é apenas uma revelação externa, uma estrutura externa da sua identidade em Cristo. A sua identidade, você já tem uma identidade em Cristo. Nós precisamos saber a nossa posição nessa identidade. Ok? Nossa posição, quem nós somos nessa identidade. É como um jogo, não é? Especialmente futebol. Quem vê futebol acha que é um negócio assim. Não, futebol é um jogo muito estratégico. Ele tem as pessoas no lugar certo e que faz a função certa para abençoar. Usando até um termo, se o pessoal do futebol usar essa palavra abençoar, mas para fazer um projeto comum de equipe para atingirmos o alvo, não é? Para fazer gol. Ontem à tarde eu vi que o Goiás estava ganhando de 3-0 do São Paulo. Não gostei disso, fiquei triste. Lá no Morumbi. A prática da palavra de Deus precisa ter o quê? Uma base, fundamento, uma solidez. Por exemplo, eu estou lendo agora sobre filhos também, educação de filhos. Já criei os filhos, mas eu estou muito preocupado com você que tem filho pequeno. Qual é a base bíblica para a educação de filhos? Semana passada nós falamos sobre os pais. Existe uma base, a educação de filhos. É uma base bíblica que precisa ser entendida. É um conceito que precisa ser entendido. Uma vez que você está nesse fundamento, você está seguro. Ok? Agora, quando nessa base você coloca também a estrutura e pensamento do mundo nessa base, essa base não tem solidez. Ou seja, para você praticar o seu papel como pai, papel como mãe, você precisa saber as bases bíblicas para educar filhos, as bases bíblicas para um casamento, as bases bíblicas para lidar com o negócio, as bases bíblicas para lidar com finanças, porque temos. Ok? Então é sobre isso que estamos falando. E hoje quero falar sobre as riquezas do cristão na obra de Cristo na cruz. Vamos ler o texto, capítulo 2, versículo 13 em diante. Diz assim: mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo quê? Pelo sangue de Cristo. Quem é Ele? Porque Ele é a nossa paz, a qual de ambos fez um. E tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade,
aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. E vindo, evangelizou paz a vós outros que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto. Porque por ele, por Jesus, ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Versículo 19. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo edifício, bem ajustado, cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Pai, mais uma vez rogamos ao Senhor, pelo Espírito do Senhor, que o Senhor abra os nossos entendimentos e compreensão desse texto, um texto rico em detalhes, que mostra, ó Deus, para nós o que a obra do Senhor Jesus fez por nós e o que está envolvido na obra de Cristo na cruz. Que o Senhor seja exaltado nessa manhã, no nome de Jesus. Amém. Os benefícios da obra de Cristo na cruz. A Bíblia, o Velho Testamento, profetiza a morte de Cristo na cruz. Isaías 53 diz que o Senhor Jesus Cristo derramaria o seu sangue numa profecia quanto ao Messias. A Bíblia diz que ele daria a sua alma na morte. Jesus, pelo menos 3 vezes no Evangelho, ele diz que ele daria a sua vida na cruz do Calvário. Na cruz, ele morreria. Marcos capítulo 10 diz, naquele debate de quem é o maior, Jesus diz assim: o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas dar a sua vida em resgate por muitos. Em João capítulo 1, versículo 29, quando João Batista viu Jesus, diz assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É uma citação à realidade e o ensino de Isaías 53. Salmo 22 diz que o Messias daria para você saber quem era o Messias só na sua morte, porque o Messias diria: Deus meu, por que me desamparaste? E essa demonstração é clara na cruz de Cristo. Apóstolo Paulo, depois de ter pregado em Atenas, em Atos 17, e ele chegou a Corinto, em 1 Coríntios capítulo 1, ele diz que ele resolveu não fazer outra coisa na vida, a não ser pregar o quê? A cruz de Cristo. A cruz de Cristo. Por que pregar a cruz de Cristo? Por que cantarmos dessa manhã que foi na cruz, onde o dia eu vi meus pecados na pessoa de Jesus? Por que cantarmos a rude cruz? Porque foi na cruz que tudo aconteceu. Tudo aconteceu na cruz. Óbvio que nós temos o conceito da ressurreição. Mas o Senhor Jesus diz assim: quem de vocês me acusa de pecado? Em João capítulo 8. Porque foi na cruz que aquele sem pecado deu a sua vida para nos salvar. Para nos salvar. Ele pagou o preço. É o preço. Em Atos capítulo 20 diz que o Senhor Jesus Cristo pagou o preço e preço de sangue. E nos comprou com seu sangue. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 14 diz: porque ele, Jesus, por causa do seu sangue, fez a paz. Ele é a nossa paz. Eu vou explicar com mais detalhes um pouquinho para frente, mas ele é a nossa paz, a qual de ambos quem? Judeus e gentios. Eu estava lendo esse texto e pensando no cristão judeu que vive hoje na terra de Israel e o cristão palestino. Ok? Eu conheci um pastor palestino. E há cristãos judeus que vivem na terra de Israel.
Só para você poder ver o calor da animosidade de hoje. Por causa de Cristo, dessa aproximação, produz unidade. Já falei muito sobre unidade aqui, mas eu quero repetir e dizer assim: todos aqueles que confessam a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, na história, somos irmãos. Nós podemos divergir, mas somos irmãos. Podemos discordar de forma fraternal, mas somos irmãos. Domingo que vem eu quero pregar aqui na ceia sobre o amor. Eu quero falar sobre o amor aqui na ceia. Ok? Você não conhece todo mundo, você não sabe sobre tudo, você não entende sobre tudo. Mas o problema da dona Badia, mãe da Jane, que você não sabe muito bem, passa a ser seu hoje pela manhã. O problema da Cristiane, que está lá no hospital, que está lá lidando, que o Fran Sérgio colocou, passa a ser seu. Ok? Você não existe para ter uma vidinha cristã sua, particular, do seu jeitinho, lendo a Bíblia, orando, ficando na sua casa, e o Senhor vai me abençoar. Não! Nós somos chamados a ser um corpo. Você vai ver que nós temos nesse texto 3 conceitos sobre a nova comunidade de Cristo. Nós somos família de Deus. Família de Deus. Nós somos reino de Deus. E nós somos o novo templo. Ok? Todos os pedidos que são feitos nessa igreja que alguém faz, eu ponho no caderno, porque eu esqueço. E vou lá orando. E vamos mandando WhatsApp, é? Vamos telefonando. Às vezes nos encontramos. Mas essa unidade é importante. Unidade. Ok? A aproximação de Deus trouxe o quê? Versículo 14 trouxe unidade. Versículo 15 trouxe liberdade. Aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças. Quando Cristo foi à cruz do Calvário, presta atenção, quando ele morreu na cruz, Colossenses capítulo 2, diz que quando ele morria na cruz, ele deu uma debochada de Satanás. Colocou a desprezo. Por quê? Porque o dia que o homem pecou, ele passou a ser igual aos anjos caídos, em termos de punição. Ele dizia assim: Satanás, agora que caiu, não há mais nada para esse povo, a imagem de Deus. Erro, porque Deus fez uma promessa em Gênesis capítulo 3, versículo 15, que traria o libertador, o Messias, trouxe em Cristo. Agora em Cristo, nós temos liberdade do pecado, primeiro. Segundo, do sistema que os judeus achavam que trazia liberdade, que era o quê? A prática de uma série de ordenanças que Deus deu para pacto com o povo de Israel e que refletia a pessoa de Jesus. Eis a razão porque nós não guardamos sábado. Ok? A igreja em Atos capítulo 2 reunia quando? Todos os dias, de casa em casa. Nós estamos reunidos no domingo, comemorando a ressurreição do Senhor Jesus. Mas a igreja não tem dia para reunir. A pessoa sagrada não é um local e não é um dia. A pessoa central é Jesus Cristo. Em Jesus, todo o Velho Testamento é interpretado. Em Atos capítulo 15, quando a igreja se reúne para tratar como é que os crentes que são gentios se envolve agora como seguidores de Jesus, o que eles têm que fazer junto com os judeus? Ele diz: vocês fujam da imoralidade, vocês não se envolvam com carne sacrificada a ídolos e assim por diante. Mas não tem o sábado lá. Isso é uma coisa importante para você saber. Porque fomos libertos, querido. Não há um judaísmo dentro da igreja. Já falei isso aqui várias vezes, mas vou repetir. Aqui não tem levitas, aqui não tem shofar, aqui não tem manto de Israel, aqui não tem bandeira de Israel. Pode colocar a bandeira de Israel aí, como pode colocar da Coreia do Norte, porque nós estamos evangelizando. Ok? Mas não tem. Estamos em Cristo. A nossa aproximação nos aboliu disso. Nós estamos livres dessas coisas. Tenha paciência. Ok? Nós estamos livres de regras. Choque-se. Estamos livres do dízimo. O que é isso, pastor?
pessoal aqui de finanças da igreja, logo na crise vai falar isso. Sabe por quê? Nós somos chamados para dar, contribuir, se envolver de coração na graça. Não tem sacerdote, não tem levita, não tem templo, não tem sacrifício, porque tudo isso, como diz Hebreus, era sombra sobre a pessoa e obra de Jesus Cristo. É tudo Jesus, queridos. O dia que você entende isso, você fica livre. Fica livre de amarras. Estava lendo sobre uma pessoa com uma crise imensa na sua fé. Por quê? Porque atrelou ao cristianismo do sujeito um punhado de regras. Regras. A minha liberdade diz assim: vou seguir a Cristo. E alguém que seguindo a Cristo aqui vai ficar preso com o quê? Você vai ter a vida de Cristo. Qual a vida de Cristo você vai ter? Santidade, submissão a Deus, amor ao Pai, alcance das pessoas, visão do reino. Muda tudo na forma como você lida com o dinheiro, com a família, com o trabalho, com tudo. Fomos libertados na sua carne. Quando? O que é carne? Na sua morte na cruz. A lei dos mandamentos na forma de ordenança. O apóstolo Paulo entendeu muito bem isso. Muito bem isso. Leia Colossenses capítulo 2. Terminando, o primeiro ponto. Somos aproximados por Deus. Essa aproximação produziu unidade, versículo 14, liberdade, versículo 15, e novidade. Versículo 15 diz: para que dos dois criasse em si mesmo, gentio e judeu, um novo homem, fazendo a paz. Um novo homem. É claro que você vai lembrar de 2 Coríntios 5,17, que diz: se alguém está em Cristo, é nova criatura. Mas em Cristo Jesus nós somos uma pessoa nova. Significa o quê? Pensamentos novos. Quais são os pensamentos? De Cristo. Palavras novas. Quais são as palavras? De Cristo. Comportamento novo. Quais são os comportamentos? De Cristo. A gente pergunta assim: como é que Jesus Cristo pode ser manifestado mais e melhor na minha vida como esposa, como marido? A gente lê o Antigo Testamento para ver Jesus em João 6, 59, 7, 59 diz assim: que examinai as escrituras, porque julgais ter nela a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Vai lá na Bíblia, vai lá. Cristo, uma nova vida, ok? Uma nova vida mesmo que as tribulações e os problemas cheguem, porque é bonito ver alguém que está sofrendo, passando por dificuldades, por tribulação, mas mantendo a sua fé em Cristo, porque ele não entra para desespero, ele não entra para ansiedade, ele não entra para depressão, ele não entra para chutar a fé, porque ele sofre nas suas tribulações por causa de Cristo, porque ele tem uma nova vida, que faz ele encarar as tribulações de forma diferente. Novidade de vida. Nosso maior problema é que ainda ficamos amarrados com o homem velho, com a mulher velha. Eu tenho birra de um cristianismo que não funciona, gente. Um cristianismo que não vai. Você está do mesmo jeito do dia que supostamente você disse que se converteu. É paciência. Mudou alguma coisa? Você tem os velhos hábitos, os velhos pensamentos, as velhas atitudes. Você ouve domingo após domingo, domingo após domingo, domingo após domingo, e não muda nada. Tem novidade de vida na sua vida? Tem coisa nova na sua vida? O que está novo? Os conceitos bíblicos têm que encher o seu coração, sua mente, seu ser. Ele diz assim: lá na cruz de Cristo, ele fez um novo homem. Ou seja, juntou judeus e gentios e agora diz: agora vocês são um só. Trouxe novidade. Fazendo a paz, que vamos continuar semana que vem. Mas um novo homem, uma nova mulher, um novo jovem. Deixa eu terminar dizendo o seguinte: é maravilhoso ver a nova vida, queridos.
é maravilhoso ver a nova vida. Tem um conhecido meu, antes de eu sair do Alô Brasil, lá em Uberlândia, antes de eu ir para o seminário, eu fui transferido para uma outra unidade, e eu falei para o meu patrão que eu ia sair, porque eu ia para o seminário. Ele disse: Roberto, não tem problema, eu vou arrumar uma pessoa. Enquanto ele arrumava uma pessoa, eu tinha 18 anos. Eu dizia assim: Deus, que essa pessoa que vai ocupar o meu lugar, que eu vou ter com ela 1 mês para ensinar o trabalho, antes de eu sair, que o Senhor traga essa pessoa, que eu possa ter oportunidade de compartilhar Jesus com ela, e que o Senhor possa transformar a vida dela. Quem foi trabalhar lá foi o Gilberto. Eu levava o Gilberto na igreja comigo, eu falava de Jesus para o Gilberto. Gilberto se converteu a Jesus. Me lembro direitinho, numa quarta-feira à noite, quando nós saímos da igreja, eu tive a oportunidade de explicar o plano de salvação e dizer para ele assim: Gilberto, chega na sua casa, entrega a sua vida a Jesus. O Gilberto fez, conheceu a Maura se converteu a Jesus. Nós nos encontramos depois de muitos anos pela internet. O cara todos os dias, está focado no Senhor. Líder da igreja lá em Uberlândia. O cara mudou de vida. Estou falando do Gilberto porque lembrei aqui. Conheço muitos de vocês aqui que recentemente entregaram sua vida a Jesus. Mudou de vida. Minha preocupação é se esse auditório todo que está aqui sentado é realmente uma nova vida. Se entendeu a obra de Cristo Jesus. Se entendeu. Então, em Cristo Jesus, primeiro, nós fomos aproximados com Deus. Você foi aproximado com Deus já? Não é aproximado da igreja, mas você foi aproximado com Deus? Em Cristo Jesus. Vamos orar. Na manhã desse dia, nosso Deus, nós queremos louvar o Teu santo nome pela oportunidade de ouvirmos a Tua palavra. Cantarmos sobre a cruz, como fizemos hoje pela manhã. Dizer que foi na cruz que o Senhor Jesus pagou o preço pelos nossos pecados. A gente não sabe medir esse preço. Saberemos na eternidade. E abraçarmos a obra de Cristo na cruz não vai dar um fórum de liberdade aqui para ninguém, do sofrimento, da luta, dos problemas, porque a Tua palavra é claro que se sofrermos com Cristo, também com Ele seremos exaltados. Não deixe que ninguém saia daqui, Senhor Deus, sem responder a pergunta. Estou aproximado do Senhor. Minha vida foi liberta do mundo, do poder de Satanás, das mentiras, dos enganos e enganos que estou praticando, de ódio, de mágoa, de uma vida para criar facções, divisões, rivalidades. Ajuda a responder isso. Nossa vida está envolvida com a carne. Ó Deus, que haja um toque do Teu Espírito Santo nessa manhã sobre todos, na convicção do pecado, para que essa aproximação seja algo real e verdadeira para cada um de nós. Ora, o nosso Deus, que ajuda-nos, Pai, a viver a realidade que expande dessa nossa aproximação com o Senhor. Uma vida de unidade, de amor uns para com os outros. Uma vida de liberdade, Senhor Deus. Não nos deixe viver debaixo de ritos, de coisas que foram criadas, que mais nos metem medo e culpa do que a liberdade que temos em Cristo para amar, para servir, para fazer. Liberdade condicionada pelo amor. Não liberdade para mim mesmo, porque todas as coisas são lícitas, mas nem tudo convém, diz a Tua palavra. E vida nova. Uma novidade de vida, Senhor. Restaura nessa manhã os nossos corações. A vida nova, a vida de Jesus em nós.
Alguns de nós estamos chateados, tristes, decepcionados. Mas porque olhamos para homens, olhamos para a estrutura. Claro que essas pessoas nos decepcionaram, acredito. Mas que ninguém deve viver sua identidade na decepção, mas da nova vida que tem em Cristo. Traga essa convicção a cada um nessa manhã. E nessa manhã também, ó Deus, entregamos a dona Badia, mãe da Jane, nas mãos do Senhor. Sabemos da luta e do sofrimento que a família passa nesses últimos dias. E pedimos que o Senhor, com tua graça, possa intervir, se essa for a tua perfeita vontade. Continua trazendo paz ao coração da Jane, do Ivani, dos filhos, dos parentes próximos, ó Deus, para a glória do Senhor. Colocamos também o pastor João Batista, o pastor Carlos, a Beth, a vida do Danilo, do Evandro, ali em Belo Horizonte, da dona Genesi, que o Senhor graciosamente possa curá-las, ó Deus, totalmente de sua saúde, possa recuperar totalmente a saúde deles, como também a Cristiane, ali a prima do Fran Sérgio, estamos orando por ela, pedindo que o Senhor possa pôr as tuas mãos, Pai. Nós carecemos do Senhor. Obrigado porque o teu amor e a tua misericórdia não é só na salvação, mas a tua misericórdia renova todos os dias da nossa vida. O Senhor diz aos nossos corações todos os dias que o Senhor nos ama. Estamos felizes, contentes e seguros no teu amor, porque bondade e misericórdia nos seguirão todos os dias da nossa vida, até a volta do nosso Salvador. Ajuda-nos, ó Deus, a ter a mente de Cristo nesse mundo e continuarmos agarrados à obra de Jesus, porque é nele que temos nossa identidade. Obrigado, Pai, no nome do Senhor Jesus oramos. Amém.